Antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e responda nos comentários. O que você faria se descobrisse que a pessoa com quem viveu por mais de 20 anos escondia um segredo capaz de destruir tudo? Meu nome é Patrícia Valença, e durante muito tempo eu me convenci de que era uma boa esposa. Não perfeita, mas carinhosa, presente, dedicada aos filhos e apaixonada pelo meu marido. Essa era a mulher que minha família conhecia, que meus amigos admiravam e que eu via quando me olhava no espelho. O problema é que eu havia aprendido a separar o que sentia daquilo que fazia. Eu dizia que meu amor pertencia somente a Vicente. O que acontecia quando ele viajava seria apenas uma maneira de suportar a ausência. Repeti essa mentira tantas vezes que ela começou a parecer verdade. Só percebi o tamanho do meu erro quando Vicente colocou uma fotografia sobre a mesa de uma casa isolada em Ilhabela e me chamou por um apelido que apenas Renato, meu amante, usava. Juju, disse ele, com uma calma que fez meu sangue gelar. Eu odiava diminutivos, e Vicente jamais havia me chamado assim. Naquele instante, antes mesmo de olhar para a fotografia, compreendi que meu casamento tinha acabado. O que eu ainda não sabia era que aquela descoberta também abriria a porta para a vida secreta do homem com quem eu havia dormido durante 24 anos. Conheci Vicente Moura quando eu tinha 29 anos e trabalhava como gerente financeira de uma concessionária em Campinas. Ele apareceu numa tarde chuvosa, interessado em trocar de carro. Não era o homem mais bonito que já entrará na minha sala, mas havia nele algo difícil de ignorar. Vicente observava tudo: as portas, os reflexos nos vidros, as mãos de quem se aproximava e os veículos parados do outro lado da avenida. Ao mesmo tempo, falava baixo, sorria pouco e transmitia uma segurança que eu nunca encontrara em ninguém. Disse que trabalhava com gestão de patrimônio e investimentos particulares. Atendia clientes em vários estados, por isso, viajava com frequência. Antes de terminarmos a documentação, convidou-me para jantar. Aceitei. 1 ano e meio depois, nós nos casamos diante de parentes, amigos e alguns homens que haviam servido com ele no exército. Vicente evitava falar daquela época. Eu sabia apenas que pertencera a uma unidade especializada, participará de missões fora do país e deixará a carreira depois de um episódio doloroso. Quando eu insistia, ele dizia que certas lembranças não ficavam mais leves quando eram contadas. Respeitei seu silêncio. Naquela época, imaginei que ele escondia apenas sofrimento. Nosso casamento foi intenso desde o começo. Vicente era atencioso, generoso e completamente presente quando estava em casa. Viajávamos, cozinhávamos juntos, dançávamos na sala e mantínhamos uma vida íntima ativa mesmo depois de muitos anos. Tivemos 2 filhos, Beatriz e Henrique, com pouco mais de 1 ano de diferença. Vicente foi um pai dedicado. Acordava de madrugada, trocava fraldas, levava as crianças ao médico e nunca tratava a paternidade como um favor. O dinheiro também não era problema. Ele trabalhava num escritório dentro de casa, cercado por computadores protegidos por senhas, e de tempos em tempos avisava que precisava visitar clientes. Algumas viagens duravam 3 dias. Outras, 2 ou 3 semanas. Eu sentia falta dele, mas sempre o recebia com carinho verdadeiro. Durante quase 6 anos, isso bastou. A primeira traição aconteceu quando Vicente viajou para o Nordeste e disse que talvez ficasse fora por 20 dias. Eu já estava acostumada a ausências menores, mas aquela parecia interminável. Trabalhava, cuidava das crianças, falava com ele por telefone e tentava manter a rotina. Mesmo assim, sentia-me inquieta, irritada e incapaz de dormir. Em vez de conversar com meu marido ou admitir que eu não sabia lidar com a distância, fui à academia mais tarde do que o normal. Foi lá que conheci Marcelo. Ele era divorciado, sabia que eu era casada e deixou claro que não queria compromisso. Eu deveria ter encerrado a conversa. Em vez disso, aceitei tomar um café. O café virou bebida, e a bebida terminou no apartamento dele. Na manhã seguinte, acordei tomada pela culpa. Tomei banho 2 vezes, apaguei o número e passei dias imaginando que Vicente descobriria tudo apenas olhando para mim. Quando ele voltou, fui tão carinhosa e tão desesperada para agradá-lo que ele riu e disse que talvez devesse viajar mais vezes. A frase me atingiu como uma lâmina. Prometi a mim mesma que nunca repetiria aquilo. Repeti na viagem seguinte. E novamente alguns meses depois. No começo, cada encontro era seguido de vergonha, medo e arrependimento. Depois, comecei a construir justificativas. Eu não havia deixado de amar Vicente. Não pretendia abandonar minha família.
Nenhum daqueles homens se comparava ao meu marido. Convenci-me de que estava apenas resolvendo uma necessidade física para depois voltar à vida normal. Quanto mais eu repetia essa explicação, menos monstruosa ela parecia. Com o tempo, criei regras. Nunca encontraria ninguém quando Vicente estivesse na cidade. Nunca levaria outro homem para nossa casa. Não permitiria que insultassem meu marido. Não apresentaria amantes aos meus amigos ou aos meus filhos. Não faria promessas de amor. Usaria proteção e faria exames com frequência. Na minha cabeça, essas regras demonstravam cuidado. Hoje entendo que eram apenas uma forma organizada de continuar fazendo o que eu sabia ser errado. Eu quebrava a principal promessa do casamento e me orgulhava de preservar pequenos limites ao redor da traição. Os anos passaram, e fiquei eficiente em viver duas vidas. Quando Vicente estava em casa, eu era inteiramente dele. Não fingia carinho nem desejo. Eu realmente o amava. Quando ele viajava, eu me transformava na mulher que havia inventado para justificar minhas escolhas. Essa outra Patrícia não usava aliança, não falava dos filhos e recusava perguntas sobre o marido. Alguns homens tentaram competir com Vicente. Um deles riu ao descobrir que meu marido trabalhava com finanças e disse que ele devia ser fraco, ocupado demais contando dinheiro enquanto outro homem ocupava sua esposa. Levantei-me, vesti-me e fui embora, indignada, como se eu tivesse defendido a honra do homem que acabará de trair. Parece absurdo, e era. Mas a mente humana cria caminhos escuros quando deseja fugir da própria responsabilidade. Não sei dizer exatamente quantos homens passaram pela minha vida durante o casamento. Mais de 20, com certeza. Talvez perto de 30. Alguns apareceram uma única vez. Outros retornaram durante meses, sempre de acordo com as viagens de Vicente. Nenhum conheceu meus filhos. Nenhum entrou em nossa casa. Nunca disse eu te amo a nenhum deles. Eu guardava essas palavras para meu marido, como se a exclusividade de uma frase pudesse compensar tudo o que eu fazia escondida. Quando Beatriz e Henrique cresceram e foram estudar fora, voltei a trabalhar em tempo integral. A casa ficou silenciosa, e Vicente começou a falar em aposentadoria. Dizia que havia juntado dinheiro suficiente para vivermos confortavelmente e que restavam apenas alguns negócios antes de encerrar as viagens. Fiquei verdadeiramente feliz. Pela primeira vez em anos, imaginei que as ausências terminariam e, com elas, minha vida secreta. Eu chamava os outros homens de substitutos, nunca de amantes. A palavra amante sugeria sentimento, e eu me recusava a admitir que uma traição repetida também cria hábitos, dependência e vínculos, mesmo quando não existe amor. Foi nesse período que conheci Renato Farias. Ele representava uma empresa de seguros corporativos e apareceu na concessionária para negociar um contrato. Tinha 40 e poucos anos, era casado, pai de 3 crianças e possuía uma confiança quase irritante. Não era especialmente bonito. O que ele tinha era habilidade para perceber fraquezas. Durante a reunião, notou minha aliança, perguntou sobre meu casamento e fez elogios cuidadosamente calculados. Eu deveria ter mantido tudo no campo profissional. Em vez disso, aceitei almoçar com ele. No fim do almoço, fui eu quem sugeriu que jantássemos naquela noite. Vicente estava viajando. Renato compreendeu imediatamente. Nosso primeiro encontro aconteceu num hotel próximo à rodovia. Foi intenso, imprudente e mais demorado do que deveria. Ele fazia perguntas demais. Queria saber quando Vicente viajaria novamente, se eu era feliz e se já havia traído antes. Respondi apenas o necessário. Disse que meu casamento não estava em crise, que amava meu marido e que Renato jamais deveria imaginar um futuro comigo. Ele aceitou minhas condições, pelo menos no começo. Durante 4 meses, encontramo-nos sempre que as viagens dele coincidiam com as ausências de Vicente. Eu sabia que Renato também se envolvia com outras mulheres. Isso não me incomodava, porque eu não pretendia ser especial. O que eu desconhecia era que Denise, a esposa dele, havia descoberto parte das traições e começado a procurar uma maneira de se vingar. Eu também não sabia que meu marido mantinha uma vida secreta muito mais sombria do que a minha. Numa sexta-feira à noite, Vicente fechou o notebook, sentou-se ao meu lado e anunciou que faria uma última viagem na segunda-feira. Depois dessa, acabou, prometeu. Talvez ainda surja um compromisso se alguma coisa der errado, mas pretendo encerrar tudo. Minha alegria foi verdadeira. Perguntei quando voltaria. Quinta ou sexta, respondeu. Passamos o fim de semana juntos. Jantamos em nosso restaurante favorito, fomos ao cinema e quase não saímos do quarto no domingo. Lembro-me de observá-lo dormir e pensar que,
depois daquela semana, eu seria fiel para sempre. Transformei uma intenção futura numa desculpa para trair mais uma vez no presente. Na segunda-feira, Vicente saiu cedo. Disse que viajaria para Brasília e depois seguiria para uma reunião no interior de Goiás. Beijei-o na porta, acompanhei o carro até desaparecer na esquina e esperei menos de uma hora para mandar uma mensagem a Renato. Ele estava hospedado em São José dos Campos, pouco mais de uma hora de distância. Disse que teria compromissos durante o dia, mas estaria livre à noite. Trabalhei tentando parecer normal. No fim da tarde, fui à academia, tomei banho e repeti para mim mesma que aquela seria uma despedida. Renato me esperava no hotel com vinho e um sorriso satisfeito que começou a me incomodar assim que entrei. Ainda assim, fiquei. Passamos horas juntos. Em determinado momento, ele tentou dizer que sentia algo por mim. Cortei o assunto e repeti que amava Vicente. Renato riu, mas não insistiu. Voltei para casa de madrugada e dormi pouco. Na manhã seguinte, encontrei uma mensagem de Vicente perguntando se eu havia descansado. Respondi que adormecera diante da televisão e não ouvirá o telefone. Foi uma mentira simples, pronunciada com a naturalidade de quem já mentiu muitas vezes sem enfrentar consequências. Naquela noite, Vicente me ligou. Sua voz parecia normal, embora hoje eu saiba que ele já tinha visto tudo. Perguntei sobre a reunião. Ele fez uma pausa e disse que surgira uma complicação inesperada, alguém que não deveria estar envolvido. Pensei que falasse de trabalho. Na realidade, falava de mim. Acrescentou que talvez precisasse permanecer fora até sexta-feira. Senti alívio e tentei esconder. Vicente sempre percebia mais do que demonstrava. Você não parece decepcionada, comentou. Respondi rapidamente que estava feliz porque aquela seria sua última viagem. Disse que passaria a noite assistindo a uma série e iria dormir cedo. Ele perguntou se eu sentia falta dele. Respondi que sim. Era verdade, e talvez essa tenha sido a parte mais difícil para ele compreender. Poucos minutos depois, Renato ligou. Atendi no segundo toque. Ele me chamou de Juju. Eu já havia pedido que não usasse aquele apelido, mas naquela noite não o corrigi. Renato começou a brincar sobre Vicente, chamando-o de marido ausente e insinuando que um homem que deixava a esposa sozinha merecia ser substituído. Fiquei furiosa. Disse que ele não tinha direito de falar do meu marido e cancelei nosso encontro daquela noite. Renato se desculpou e sugeriu que jantássemos na quarta-feira. Concordei. Enquanto falávamos, Vicente tentou me ligar novamente. Encerrei a conversa com Renato e retornei para meu marido. Disse que minha mãe havia telefonado e que eu precisava conversar com ela. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Boa noite, Juju." Meu corpo inteiro ficou tenso. Perguntei por que ele usará aquele apelido. Ele respondeu que devia tê-lo ouvido em algum programa e desligou. Uma parte de mim percebeu que havia algo errado. A outra, treinada durante anos para ignorar sinais inconvenientes, escolheu acreditar numa coincidência. Muito tempo depois, descobri que, durante a vigilância de Renato, Vicente conseguirá acesso temporário ao telefone dele e ouvirá parte das nossas conversas. Foi assim que soube do apelido. Na quarta-feira, Renato me mandou uma mensagem pouco depois das 5 da tarde. Disse que estava com fome, que pediria o jantar mais cedo e que me esperaria no quarto às 8. Respondi que chegaria no horário. O que eu não sabia era que Vicente já estava próximo do hotel. Por volta das 6, depois que a bandeja de comida foi entregue, ele entrou no quarto usando uma identidade falsa e uma desculpa profissional. Às 8, fui ao restaurante combinado. Renato não apareceu. Esperei quase 40 minutos, telefonei diversas vezes e fiquei irritada. Eu nunca havia sido deixada esperando. Fui até o hotel. O carro dele estava no estacionamento, mas ninguém atendia à porta do quarto. Pedi ajuda a um funcionário, dizendo que Renato tinha problemas de pressão e que eu estava preocupada. O gerente abriu a porta. Renato estava curvado sobre a bandeja, imóvel. O funcionário se aproximou, verificou sua pulsação e chamou a emergência. Fiquei parada junto à entrada. Não chorei nem gritei. Minha primeira reação foi medo de ser identificada. Perguntei se ele estava morto. O gerente respondeu que provavelmente sim. Afastei-me antes da chegada da polícia. Mais tarde, soube que tudo indicava uma parada cardíaca repentina. Renato usava medicamentos, tinha hábitos ruins e parecia ter morrido sozinho pouco depois de receber a comida. Senti alívio. Essa é uma das confissões mais vergonhosas que posso fazer.
Um homem com quem eu havia dividido 4 meses estava morto, e meu primeiro pensamento foi que sua morte diminuía a possibilidade de Vicente descobrir nossa relação. Na quinta-feira, meu marido ligou dizendo que a viagem havia sido um sucesso. Sua voz estava leve. Propôs que comemorássemos sua aposentadoria com um fim de semana em Ilhabela. Aceitei imediatamente. No sábado pela manhã, ele me buscou em casa. Trouxe flores, beijou minha testa e dirigiu durante horas como se nada tivesse mudado. Conversamos sobre nossos filhos, uma reforma na cozinha e a possibilidade de viajarmos pelo sul do país. Observei suas mãos no volante e pensei que havia escapado. Renato estava morto, Vicente encerraria as viagens e eu fecharia para sempre a porta da minha vida secreta. Não compreendia que aquela porta já estava trancada pelo lado de fora. A casa alugada em Ilhabela era linda e isolada. A piscina parecia se fundir com o mar, e uma varanda ampla se abria para a mata. Quando anunciei que colocaria um biquíni, Vicente pediu que eu me sentasse. Pegou um envelope dentro de uma bolsa e colocou-o sobre a mesa. Podemos conversar, Juju. Meu coração disparou. Tentei sorrir. Você sabe que eu não gosto desse apelido. Vicente inclinou a cabeça. Renato usava, e você continuava atendendo. Perguntei quem era Renato. Ele abriu o envelope e empurrou uma fotografia em minha direção. A imagem mostrava meu rosto junto à janela do quarto do hotel na segunda-feira. Reconheci a iluminação, minha roupa e o momento exato. Era uma fotografia tirada de longe, ampliada e nítida o suficiente para eliminar qualquer possibilidade de negação. Sentei-me devagar. Poderia ter chorado, inventado uma história ou acusado alguém de manipulação. Em vez disso, disse apenas, então você sabe. Vicente perguntou há quanto tempo eu me encontrava com Renato. Respondi que havia 4 meses. Em seguida, perguntou se ele fora o primeiro. Permaneci em silêncio. Vicente abriu uma garrafa de vinho, serviu 2 taças e disse que não pretendia gritar. Queria apenas a verdade, sem versões cuidadosamente preparadas. Bebi um gole e comecei a falar. Contei sobre a primeira viagem longa, a academia, Marcelo e a culpa que senti depois. Expliquei que havia repetido o erro e criado regras para convencer a mim mesma de que ainda respeitava nosso casamento. Disse que nunca levará ninguém para nossa casa, jamais apresentará amantes aos filhos e nunca permitirá que insultassem Vicente. Eu esperava que ele reconhecesse algum tipo de limite. Seu rosto não mudou. Você quer que eu agradeça porque organizou a traição? Perguntou. Tentei explicar que o problema começara com a dificuldade de suportar as ausências. Meu desejo sempre fora intenso, e eu me sentia desesperada quando ele permanecia semanas fora. Disse que, na minha mente, existiam 2 versões de mim, a esposa que o amava e a mulher que resolvia uma necessidade durante as viagens. Vicente ouviu tudo e fez uma pergunta simples. Quantos homens? Respondi que não sabia. Mais de 10. Assenti. Mais de 20. Baixei os olhos. Quando ele perguntou se poderiam ter sido quase 30, comecei a chorar. Não porque o número fosse exato, mas porque ouvi-lo pronunciado pelo meu marido destruiu a fantasia de que cada caso havia sido pequeno e isolado. Vicente perguntou sobre Beatriz e Henrique. Respondi imediatamente que eram filhos dele. Acrescentei que possuía provas. Ele me encarou sem entender. Então contei que havia feito testes de DNA escondidos quando as crianças eram pequenas. Eu temia que, se um dia descobrisse minhas traições, Vicente questionasse a paternidade. Guardei os laudos durante anos. Meu marido ficou pálido. Você sabia que eu poderia descobrir. Sabia que isso me destruiria. Em vez de parar, preparou documentos para controlar a explosão. Eu disse que os exames demonstravam que me importava com ele. Vicente soltou uma risada amarga. Não, Patrícia. Eles demonstram que você planejava sobreviver à verdade. Continuei falando porque o silêncio dele me assustava mais do que qualquer grito. Disse que nunca deixará de desejá-lo, que ele continuava sendo o melhor homem que eu conhecia e que eu realmente pretendia parar depois daquela viagem. Ele perguntou o que aconteceria quando envelhecêssemos. O que eu faria se uma doença o impedisse de me tocar por semanas ou meses? Neguei que procuraria outro homem, mas minha própria história tornava a resposta vazia. Vicente então falou dos riscos. Nenhum exame eliminava a possibilidade de uma infecção recente. Nenhum método contraceptivo era absoluto. Eu havia transformado a confiança dele numa roleta sem sequer avisá-lo de que estava jogando. Tentei dizer que escolhia homens discretos. Ele lembrou que Renato era casado e tinha 3 filhos.
Perguntou o que eu achava que aconteceria com Denise quando descobrisse tudo. Respondi que o casamento de Renato era responsabilidade dele, não minha. Pela primeira vez, Vicente bateu a mão na mesa. Não foi um golpe violento, mas o som me fez estremecer. Esse sempre foi o seu problema, disse. Nada é responsabilidade sua. Suas escolhas viram necessidades. As consequências viram problemas dos outros. Chorei e disse que o amava. Ele perguntou se amor sem lealdade e respeito ainda poderia ser chamado de amor. Respondi que pessoas amavam de maneiras imperfeitas. Vicente se levantou e caminhou até a varanda. Ficou olhando para o mar por alguns minutos. Pensei que estivesse decidindo se poderia me perdoar. Quando voltou, colocou sobre a mesa um segundo envelope. Dentro havia fotografias de Renato entrando e saindo de hotéis com diferentes mulheres, registros de viagens, cópias de mensagens e uma ficha com nomes que eu não conhecia. No alto da primeira página estava escrito: Renato Farias, verificação concluída. Perguntei onde ele conseguirá tudo aquilo. Vicente respondeu que não havia recebido as fotografias de outra pessoa. Ele mesmo as tirara. Eu estava num edifício do outro lado da avenida na segunda-feira, explicou. Renato era o motivo da minha viagem. Você foi a complicação inesperada. Demorei a compreender. Pensei que Denise o tivesse contratado como investigador. Perguntei se ele estava ajudando a esposa de Renato a reunir provas para o divórcio. Vicente sentou-se novamente e disse que, antes de responder, precisava revelar uma parte da vida que escondera durante todo o casamento. Seu melhor amigo se chamava Davi Nogueira. Eles cresceram em cidades próximas, ingressaram juntos no exército e passaram anos treinando lado a lado. Davi era impulsivo, engraçado e leal. Vicente era reservado, paciente e preciso. Durante uma missão internacional, Davi conheceu Lorena Bastos numa licença no Brasil. Em poucos meses, ficaram noivos. Vicente percebeu algo calculista na maneira como Lorena reagia, mas preferiu não interferir. Davi estava feliz, e ele não queria destruir a felicidade do amigo com base apenas numa impressão. Pouco depois do casamento, os dois militares foram enviados novamente para uma região de conflito. Na véspera de uma patrulha, Davi recebeu uma mensagem da esposa. Lorena dizia que se apaixonara por outra pessoa, sairia de casa antes de seu retorno e esperava que continuassem amigos. O outro homem era Otávio Salles, um oficial superior que conhecia a rotina da unidade e sabia exatamente quando Davi estaria longe. Davi não contou a ninguém. Na manhã seguinte, participou da missão como se nada tivesse acontecido. Durante um confronto, abandonou a proteção e avançou sozinho. Morreu em poucos segundos. Oficialmente, foi uma fatalidade em combate. Para Vicente, foi um suicídio provocado pela crueldade de Lorena e pela traição de Otávio. Ele ficou responsável por organizar os pertences do amigo e encontrou a mensagem. Quando acompanhou o corpo de volta ao Brasil, viu Lorena aproximar-se do caixão amparada pelo próprio Otávio. Perdeu o controle e agrediu o oficial diante de todos. Foi preso, julgado e expulso da carreira militar. Otávio também recebeu punições e perdeu o posto, mas continuou livre. Vicente permaneceu alguns meses numa prisão militar. Saiu sem profissão, sem reputação e com uma raiva que não sabia controlar. Procurou Lorena durante quase 2 anos. Quando finalmente a encontrou, ela vivia com um empresário e já o traía. Vicente não descreveu todos os detalhes daquela noite. Disse apenas que a confrontou, pronunciou o nome de Davi e garantiu que ela nunca destruiria outra pessoa. Lorena morreu, e ninguém relacionou o crime a ele. Eu olhava para meu marido tentando reconhecer o homem com quem havia dividido uma vida inteira. Ele falava sem orgulho, mas também sem demonstrar arrependimento. Depois da morte de Lorena, descobriu um mercado clandestino formado por pessoas que não queriam divórcio, exposição ou reconciliação. Queriam vingança definitiva. Vicente tinha treinamento, paciência e capacidade para desaparecer sem deixar rastros. Aceitou um serviço, depois outro. Criou identidades falsas, rotas seguras e uma aparência profissional respeitável. O gestor de patrimônio que eu conhecera era uma fachada. As viagens de negócios eram missões. Os computadores do escritório recebiam dossiês de maridos, esposas e amantes marcados por pessoas que pagavam para nunca mais vê-los. Senti náusea. Perguntei quantas pessoas ele havia matado. Vicente disse que não guardava uma contagem emocional, apenas registros operacionais. Insisti. Ele respondeu que eram muitas. Homens em sua maioria,
Algumas mulheres e também amantes escolhidos por cônjuges que preferiam culpar o terceiro em vez da pessoa que quebrara os próprios votos. Perguntei se ele decidia quem merecia morrer. Vicente respondeu que o julgamento já chegava pronto e pago. Sua função era verificar a traição e concluir o contrato. Se as provas fossem fracas, recusava. Se crianças ou terceiros corressem risco, esperava ou cancelava. Se o cliente exigisse sofrimento desnecessário, abandonava o serviço. Ele falava dessas regras com a mesma convicção com que eu havia explicado as minhas. Foi então que percebi a semelhança mais assustadora entre nós. Ambos havíamos criado códigos para tornar suportável aquilo que sabíamos ser errado. A diferença era que as regras dele terminavam em funerais. Vicente pretendia se aposentar. O contrato envolvendo Renato pagaria o suficiente para encerrar sua vida clandestina e apagar os registros. O dossiê fora enviado por alguém que conhecia as traições do empresário, provavelmente Denise ou um intermediário agindo por ela. Havia provas de 4 casos em cidades diferentes e suspeita de uma 5ª mulher em Campinas. Essa mulher era eu. Vicente aceitara o contrato sem saber. Seu plano era observar Renato, confirmar a traição e concluir o serviço longe de qualquer ligação pessoal. Na segunda-feira, instalou-se num prédio em obras com visão para a janela do hotel. Viu Renato entrar no quarto comigo. Viu meu rosto e fotografou. Durante horas, permaneceu sozinho olhando para a imagem da própria esposa nos braços do homem que deveria matar. Perguntei por que não nos atacara naquele momento. Vicente respondeu que desejou fazer isso. Por alguns segundos, pensou em concluir o contrato e me atingir também. Não fez porque uma investigação envolvendo minha morte começaria por ele. Também pensou em Beatriz e Henrique. Nossos filhos poderiam perder os 2 pais e descobrir quem o pai realmente era. Além disso, a coincidência parecia tão absurda que ele suspeitou de uma armadilha. Recuou e decidiu descobrir a verdade antes de agir. Perguntei se Renato realmente morrera do coração. Vicente me encarou por alguns segundos. O coração dele parou, respondeu. Mas não foi por acaso. Senti o estômago se contrair. Na quarta-feira, depois que Renato recebeu a bandeja de comida e antes do horário do nosso encontro, Vicente entrou no quarto usando uma identidade falsa. Disse que havia sido enviado por Denise e exigiu informações sobre todas as mulheres. Assustado, Renato falou. Confirmou nossos encontros, disse que eu costumava procurá-lo assim que Vicente anunciava uma viagem e revelou que cancelava compromissos com outras amantes quando eu chamava. Também contou que eu não permitia insultos ao meu marido e tratava nossa relação como algo puramente físico. Vicente ouviu tudo da boca do homem que estivera comigo. Em seguida, fez com que a morte parecesse consequência dos problemas de saúde de Renato. Não explicou como. Disse apenas que não deixará sinais óbvios e que, naquela primeira avaliação, ninguém questionara a causa natural. O serviço foi considerado concluído e o pagamento, liberado. Para Denise, o marido morrera antes que ela precisasse enfrentar o escândalo. Para a polícia, era um homem de meia-idade cercado por medicamentos, estresse e hábitos ruins. Para mim, era o amante que me deixará esperando. Para Vicente, era o último contrato. Levantei-me tão depressa que a cadeira tombou. Disse que ele era um assassino e que chamaria a polícia. Vicente não tentou me impedir. Perguntou o que eu contaria. Que meu marido havia confessado crimes sem me mostrar todas as provas. Que eu estivera num hotel com uma das vítimas na noite anterior e voltará ao local poucas horas depois da morte. Que existiam fotografias minhas, mensagens apagadas e registros das minhas mentiras. Respondi que preferia enfrentar um escândalo a permanecer diante de um monstro. Vicente inclinou a cabeça. Você viveu com esse monstro durante 24 anos, Patrícia. Criou filhos com ele, gastou o dinheiro que ele trouxe e chamou isso de vida. Só não conhecia a origem. Eu disse que não havia comparação. Eu traíra. Ele matara. Vicente concordou. O que fiz é muito pior diante da lei e da vida. Mas não use a minha escuridão para fingir que a sua não existe. A frase me calou. Perguntei se ele planejava me matar. Vicente não respondeu. Serviu mais vinho. Minhas mãos tremiam e minha boca estava seca. Tomei outro gole. Ele perguntou por que eu nunca conversara com ele sobre as ausências. Poderíamos ter procurado terapia, reorganizado as viagens ou encontrado outra maneira de lidar com minha frustração. Respondi que não queria parecer ingrata. Acreditava que as viagens sustentavam nossa vida e que exigir que ele desistisse seria egoísmo. Vicente soltou uma risada amarga. Então você escolheu trair para não parecer egoísta.
Admiti que, no começo, tudo parecia temporário. Depois, tornou-se um hábito que eu sabia esconder. Afirmei que Renato seria o último. Vicente lembrou que eu lhe mandara uma mensagem menos de 1 hora depois que ele saiu de casa. Você não esperou a solidão aparecer, disse. Já havia planejado como aproveitar minha ausência. Eu argumentei que ele não compreendia a intensidade do meu desejo. Vicente respondeu que também passava semanas sem intimidade durante suas viagens. Perguntei se nunca aproveitará as oportunidades que encontrava em hotéis e cidades diferentes. Ele ficou sério e jurou que nunca me traíra. Algumas mulheres se aproximaram. Ele recusou todas. Não porque se considerasse um homem bom, mas porque nosso casamento era a única parte de sua vida na qual desejava continuar sendo o homem que Davi acreditava que ele fosse. A fidelidade a mim era, segundo Vicente, a última homenagem ao amigo. Eu havia destruído justamente aquilo. A culpa que senti naquele instante foi diferente das anteriores. Já não era apenas medo de perder o casamento. Compreendi que nossa família havia funcionado como um abrigo moral para um homem cercado pelas consequências dos próprios crimes. Perguntei se ele ainda me amava. Vicente respondeu que sim. Se não amasse, não teria organizado aquela conversa. Agarrei-me à frase. Prometi terapia, transparência total, mudança de emprego e até mudança de cidade. Disse que ele poderia ter acesso ao meu telefone e que eu nunca mais tocaria em outro homem. Vicente perguntou se eu faria tudo isso porque finalmente compreendia a dor ou porque temia o que ele poderia fazer comigo. Não consegui responder. Provavelmente eram as duas coisas. Ele perguntou se eu conseguiria permanecer casada depois de saber sobre suas vítimas. Afirmei que tentaria, desde que abandonasse aquela vida. E os mortos? Perguntou. Você conseguiria fechar os olhos e fingir que não sabe que eles existiram? Respondi que tentaria porque estava desesperada para sair daquela casa com vida. Vicente então falou sobre desaparecer. Disse que havia dinheiro fora do sistema, documentos novos e lugares onde ninguém nos conhecia. Beatriz e Henrique eram adultos. Poderiam receber recursos e uma explicação vaga. Nós deixaríamos o Brasil e começaríamos outra vida. Chorei de alívio. Tentei aproximar-me, mas ele pediu que eu permanecesse sentada. Havia uma condição. Eu precisava contar tudo sem transformar escolhas em acidentes. Queria nomes, cidades, períodos e circunstâncias. Disse que não procuraria os homens. Precisava apenas saber com quem havia sido casado. Durante quase 2 horas, falei. Alguns nomes eu mal lembrava. Outros estavam gravados na memória. Marcelo, o primeiro. Gustavo, um arquiteto que viajava para Campinas. Fernando, um músico com quem me encontrei 3 vezes. César, dono de uma transportadora. André, professor universitário. Bruno, representante comercial. Samuel, fisioterapeuta. Havia solteiros, divorciados e casados. Em alguns casos, nunca soube a verdade. Em outros, preferi não perguntar. Vicente anotava tudo. Perguntava se eles sabiam que eu era casada. Quase todos sabiam. Perguntava se havíamos usado proteção. Nem sempre. Se eu dissera que os amava. Nunca. Se algum estivera perto dos nossos filhos. Não. Se eu mantivera contato enquanto ele estava em casa. Às vezes por mensagens, nunca pessoalmente. Em determinado momento, fechou o caderno e esfregou os olhos. Parecia ter envelhecido vários anos durante aquela conversa. Em quantos aniversários de casamento você já tinha outro homem esperando minha próxima viagem? Perguntou. Não soube responder. Na formatura da Beatriz, você estava falando com alguém. Lembrei-me de mensagens trocadas com Gustavo naquela noite e baixei o rosto. Quando minha mãe morreu e precisei viajar para cuidar do inventário, você encontrou alguém. As lágrimas vieram antes da resposta. Sim, eu havia me encontrado com César 2 dias depois do funeral. Vicente caminhou até a pia e ficou de costas por muito tempo. Quando retornou, seu rosto estava molhado. Disse que aquela informação doía mais do que a fotografia no hotel. Tentei explicar que o encontro não tinha relação com a morte da mãe dele. Eu estava sozinha, ansiosa e acostumada a fugir do desconforto. Assim que pronunciei as palavras, percebi o horror. Eu havia transformado o luto do meu marido numa oportunidade. Pedi perdão. Vicente perguntou quantas vezes eu já pedirá perdão em silêncio e repetira tudo depois. Respondi que agora seria diferente porque ele sabia. Exatamente, disse. A diferença não está no seu arrependimento. Está no fato de que você perdeu a capacidade de esconder.
O sol começava a descer quando senti uma pressão no peito e uma fraqueza estranha nas pernas. Pensei que fosse pânico, até perceber que meu coração batia de forma irregular. Criou filhos com ele, gastou o dinheiro que ele trouxe e chamou isso de vida. Só não conhecia a origem. Eu disse que não havia comparação. Eu traíra. Ele matara. Vicente concordou. O que fiz é muito pior diante da lei e da vida. Mas não use a minha escuridão para fingir que a sua não existe. A frase me calou. Perguntei se ele planejava me matar. Vicente não respondeu. Serviu mais vinho. Minhas mãos tremiam e minha boca estava seca. Tomei outro gole. Ele perguntou por que eu nunca conversara com ele sobre as ausências. Poderíamos ter procurado terapia, reorganizado as viagens ou encontrado outra maneira de lidar com minha frustração. Respondi que não queria parecer ingrata. Acreditava que as viagens sustentavam nossa vida e que exigir que ele desistisse seria egoísmo. Vicente soltou uma risada amarga. Então você escolheu trair para não parecer egoísta. Admiti que, no começo, tudo parecia temporário. Depois, tornou-se um hábito que eu sabia esconder. Afirmei que Renato seria o último. Vicente lembrou que eu lhe mandara uma mensagem menos de 1 hora depois que ele saiu de casa. Você não esperou a solidão aparecer, disse. Já havia planejado como aproveitar minha ausência. Eu argumentei que ele não compreendia a intensidade do meu desejo. Vicente respondeu que também passava semanas sem intimidade durante suas viagens. Perguntei se nunca aproveitará as oportunidades que encontrava em hotéis e cidades diferentes. Ele ficou sério e jurou que nunca me traíra. Algumas mulheres se aproximaram. Ele recusou todas. Não porque se considerasse um homem bom, mas porque nosso casamento era a única parte de sua vida na qual desejava continuar sendo o homem que Davi acreditava que ele fosse. A fidelidade a mim era, segundo Vicente, a última homenagem ao amigo. Eu havia destruído justamente aquilo. A culpa que senti naquele instante foi diferente das anteriores. Já não era apenas medo de perder o casamento. Compreendi que nossa família havia funcionado como um abrigo moral para um homem cercado pelas consequências dos próprios crimes. Perguntei se ele ainda me amava. Vicente respondeu que sim. Se não amasse, não teria organizado aquela conversa. Agarrei-me à frase. Prometi terapia, transparência total, mudança de emprego e até mudança de cidade. Disse que ele poderia ter acesso ao meu telefone e que eu nunca mais tocaria em outro homem. Vicente perguntou se eu faria tudo isso porque finalmente compreendia a dor ou porque temia o que ele poderia fazer comigo. Não consegui responder. Provavelmente eram as duas coisas. Ele perguntou se eu conseguiria permanecer casada depois de saber sobre suas vítimas. Afirmei que tentaria, desde que abandonasse aquela vida. E os mortos? Perguntou. Você conseguiria fechar os olhos e fingir que não sabe que eles existiram? Respondi que tentaria porque estava desesperada para sair daquela casa com vida. Vicente então falou sobre desaparecer. Disse que havia dinheiro fora do sistema, documentos novos e lugares onde ninguém nos conhecia. Beatriz e Henrique eram adultos. Poderiam receber recursos e uma explicação vaga. Nós deixaríamos o Brasil e começaríamos outra vida. Chorei de alívio. Tentei aproximar-me, mas ele pediu que eu permanecesse sentada. Havia uma condição. Eu precisava contar tudo sem transformar escolhas em acidentes. Queria nomes, cidades, períodos e circunstâncias. Disse que não procuraria os homens. Precisava apenas saber com quem havia sido casado. Durante quase 2 horas, falei. Alguns nomes eu mal lembrava. Outros estavam gravados na memória. Marcelo, o primeiro. Gustavo, um arquiteto que viajava para Campinas. Fernando, um músico com quem me encontrei 3 vezes. César, dono de uma transportadora. André, professor universitário. Bruno, representante comercial. Samuel, fisioterapeuta. Havia solteiros, divorciados e casados. Em alguns casos, nunca soube a verdade. Em outros, preferi não perguntar. Vicente anotava tudo. Perguntava se eles sabiam que eu era casada. Quase todos sabiam. Perguntava se havíamos usado proteção. Nem sempre. Se eu dissera que os amava. Nunca. Se algum estivera perto dos nossos filhos. Não. Se eu mantivera contato enquanto ele estava em casa. Às vezes por mensagens, nunca pessoalmente. Em determinado momento, fechou o caderno e esfregou os olhos. Parecia ter envelhecido vários anos durante aquela conversa. Em quantos aniversários de casamento você já tinha outro homem esperando minha próxima viagem? Perguntou.
Não soube responder. Na formatura da Beatriz, você estava falando com alguém. Lembrei-me de mensagens trocadas com Gustavo naquela noite e baixei o rosto. Quando minha mãe morreu e precisei viajar para cuidar do inventário, você encontrou alguém. As lágrimas vieram antes da resposta. Sim, eu havia me encontrado com César 2 dias depois do funeral. Vicente caminhou até a pia e ficou de costas por muito tempo. Quando retornou, seu rosto estava molhado. Disse que aquela informação doía mais do que a fotografia no hotel. Tentei explicar que o encontro não tinha relação com a morte da mãe dele. Eu estava sozinha, ansiosa e acostumada a fugir do desconforto. Assim que pronunciei as palavras, percebi o horror. Eu havia transformado o luto do meu marido numa oportunidade. Pedi perdão. Vicente perguntou quantas vezes eu já pedirá perdão em silêncio e repetira tudo depois. Respondi que agora seria diferente porque ele sabia. Exatamente, disse. A diferença não está no seu arrependimento. Está no fato de que você perdeu a capacidade de esconder. O sol começava a descer quando senti uma pressão no peito e uma fraqueza estranha nas pernas. Pensei que fosse pânico, até perceber que meu coração batia de forma irregular. Olhei para a taça e depois para Vicente. O que você colocou no vinho? Ele não respondeu. Empurrei a taça, derramei parte do líquido e tentei levantar, mas caí de joelhos. Implorei por ajuda. Prometi ir embora com ele, nunca procurar a polícia e abrir mão de tudo. Vicente permaneceu imóvel. Perguntei como podia fazer aquilo com a mãe dos filhos dele. Ele respondeu que eu deveria ter pensado em Beatriz e Henrique cada vez que abria a porta de um quarto para outro homem. Eu não matei ninguém, gritei. Eu sei, disse ele. O que fiz é pior, mas isso não torna suas escolhas pequenas. Perguntei se aquilo era justiça. Não, é vingança. Arrastei-me em busca do celular, mas ele o havia retirado da bolsa. A porta estava trancada, a casa era isolada e tudo parecia planejado. Chamei-o de hipócrita. Ele havia matado pessoas e sustentado nossa família com dinheiro sujo. Vicente não discutiu. Disse que era criminoso, que transformará a morte de Davi numa desculpa para continuar praticando violência e que não esperava a absolvição. Mas afirmou que eu também passará décadas mudando o nome das minhas escolhas para não encará-las. Naquele momento, percebi que nenhum de nós podia usar a culpa do outro como abrigo para se esconder. Depois apontou para um gravador sobre a estante. Nossa conversa inteira estava registrada. Ele guardaria minhas confissões para impedir que eu inventasse outra versão da separação diante dos nossos filhos. O amor não anulava minhas escolhas, assim como o carinho dele não apagava seus crimes. Disse que não esperava perdão, mas ainda implorava pela vida. Vicente então mostrou um segundo telefone. Uma chamada ao serviço de emergência havia sido feita minutos antes, quando meus primeiros sintomas apareceram. A ligação que eu ouvirá realizar servirá apenas para confirmar o endereço. Ele explicou que a substância provocaria fraqueza, alteração dos batimentos e perda de consciência, mas a quantidade não deveria ser fatal se o socorro chegasse a tempo. Perguntei como podia garantir que a ambulância chegaria a tempo. Ele respondeu que não podia. Essa incerteza provava que continuava sendo o mesmo monstro que dizia combater. Uma sirene surgiu ao longe. Vicente destrancou a porta e colocou o meu celular ao lado da minha mão. Disse que, quando eu acordasse, nosso casamento teria terminado. Eu disse que contaria tudo à polícia. Vicente respondeu que essa escolha seria minha. Eu o amaldiçoei e disse que Davi teria vergonha dele. Pela primeira vez, seu rosto se rompeu. Talvez tivesse, admitiu. Talvez ele nunca tenha pedido vingança. Talvez eu tenha usado a morte dele como licença para fazer o que queria. Deitei-me no chão porque já não conseguia ficar sentada. Vicente segurou minha cabeça para que eu não batesse. Perguntei se algum dia fora feliz comigo. Ele respondeu que os melhores momentos da vida dele haviam acontecido ao meu lado. O nascimento dos filhos, as viagens e as manhãs tranquilas eram reais. Minha traição também era. Pedi que dissesse que ainda me amava. Ele disse que sim. Foi uma das frases mais dolorosas que já ouvi. Antes de sair pela porta dos fundos, Vicente colocou a mão sobre minha testa e prometeu que Beatriz e Henrique nunca pagariam por nossos erros. Os paramédicos chegaram pouco depois. Perdi a consciência no trajeto e acordei no hospital de São Sebastião na manhã seguinte. O médico explicou que eu havia sofrido uma intoxicação com alteração cardíaca grave, mas que o atendimento evitara danos permanentes. Vicente tinha desaparecido. No meu celular havia uma mensagem programada. Ele dizia que eu sobreviveria,
que nosso casamento terminara e que eu deveria decidir se contaria apenas a parte que me transformava em vítima ou toda a verdade. Também deixou fotografias, extratos e registros suficientes para confirmar parte de sua vida clandestina, mas não para revelar seu paradeiro. Entreguei tudo à polícia. A morte de Renato foi reaberta, e novos exames encontraram sinais antes atribuídos aos problemas cardíacos dele. Beatriz e Henrique receberam uma mensagem do pai no dia seguinte à minha internação. Ele contou que nosso casamento terminara porque eu mantivera vários casos durante anos. Quando meus filhos me visitaram, Henrique perguntou apenas se era verdade. Respondi que sim. Não culpei as viagens, o desejo ou a solidão. Admiti que fiz escolhas e menti durante grande parte da vida deles. Também revelei o que descobrira sobre o pai. No início, não acreditaram. Depois, os investigadores confirmaram parte da história. Em poucos dias, meus filhos perderam a imagem dos dois pais. A mãe dedicada também era uma mulher que traíra repetidamente. O pai protetor também era um assassino procurado. A casa em Campinas foi apreendida, parte dos bens foi confiscada e eu perdi o emprego quando jornalistas começaram a aparecer na concessionária. Alguns me chamavam de vítima. Outros, de cúmplice. Nenhuma dessas palavras contava tudo. Passei meses em terapia e mais de um ano num apartamento emprestado por minha irmã. 2 anos depois, Beatriz voltou a falar comigo com mais frequência. Henrique também se aproximou, mas existe entre nós uma distância que talvez nunca desapareça. Contei a verdade completa antes que precisassem ouvir a gravação. Os casos, os testes de DNA e até o encontro ocorrido durante o luto de Vicente. Foi a primeira vez em que não tentei controlar a maneira como alguém me enxergava. Vicente continua desaparecido. Não sei se está vivo ou usando outra identidade. Nada do que fiz justifica a morte de Renato, os outros assassinatos ou o terror ao qual fui submetida. Traição não autoriza violência. Ao mesmo tempo, sobreviver me obrigou a abandonar a mentira de que meus sentimentos anulavam minhas ações. Eu amei Vicente e o feri. Ele me amou e quase me matou. Fui vítima da vingança dele e responsável pela destruição do nosso casamento. As duas coisas são verdadeiras. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a esposa perfeita que inventei. Vejo uma mulher que sobreviveu às escolhas de 2 pessoas quebradas e que tenta aprender a viver sem mentiras. Agora quero saber a sua opinião. Patrícia merecia perder o casamento e enfrentar a verdade, mas Vicente tinha algum direito de submetê-la àquele terror? O passado dele explica sua vingança sem justificá-la. Escreva nos comentários o que você teria feito. Se esta história prendeu sua atenção, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas histórias de traição, segredos e consequências.